Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Salve, salve galera! Tudo bem? Estamos de volta com mais um tempo aí de português e vamos dar continuidade. Vamos falar, de gêneros textuais. Neste tempo nós vamos focar neste camarada aqui, o poema. No entanto, antes de nós falarmos de poema, a gente precisa entender algumas coisas que são anteriores ao poema para que a gente possa poder para que a gente possa compreender esse universo poético em que o texto se constrói, tá bem? E primeiro a gente vai falar sobre o que é texto poético. O texto poético é exatamente o texto produzido numa ideia artística. Essa é a primeira ideia de que você precisa ter, tá? A ideia de arte se manifestando ali. E aí o texto poético é a arte até da escolha adequada das palavras para poder ressignificar o mundo através do olhar desse artista. Então as palavras são escolhidas à pinça, ou seja, elas são minuciosamente tratadas, elaboradas e relacionadas umas às outras para poder construir aí esse universo significativo. Esse texto vai sendo escrito, diferente dos outros de que já falamos, em versos. Os outros textos são escritos em prosa, então não confundam isso, porque inclusive esse nome costuma aparecer em alguns vestibulares na hora da produção da redação e muito candidato se prejudica. É muito comum a redação apresentar assim, isso não do Enem, tá? Mas em outros vestibulares. Produz um texto em prosa, e aí o camarada vai lá e faz um texto como se fosse um poema, em verso. A prosa é aquele texto que tem o espaçozinho no início, que é o parágrafo, e vai até o final da linha, vai para a linha de baixo, pegando do início até o final, do início até o final e formando o parágrafo. Isso é a prosa. É o texto corrido. O verso não. O verso é aquele trecho que geralmente todos os inícios são marcados com letra maiúscula. Geralmente, porque o autor é livre também e se ele não quiser, ele não coloca. Não vai até o final da linha a frase, vem para baixo e assim vai indo, tá? E o conjunto de versos que vai caracterizar a estrofe, tá bem? Essa construção, ela vai resgatar aí a ideia dessa linguagem rebuscada, dessa linguagem refinada, por meio do uso de figura de linguagem. E é um texto que não costuma ter regras, porque o autor costuma ser livre para produzir, e a gente usa uma expressão muito comum para o texto poético, que é essa ideia da liberdade poética. Então, às vezes, acontece um deslize gramatical e muita gente acha que é desconhecimento, mas não. É nada mais, nada menos do que liberdade poética. E o que é liberdade poética? É o autor poder fazer uso do que ele julgar interessante para construir o efeito, o significado desejado, ok? Agora,
regras podem e vão ser seguidas na maioria das vezes quando a gente trata de um texto em uma determinada época que tem regras definidas, que tem características definidas para um determinado estilo. E aí, isso vocês já estão vendo em literatura, que são mais atrelados é muito comum num determinado movimento literário o uso de soneto. Aí você vai encontrar os artistas escrevendo textos poéticos nesse universo do soneto. Mas, de um modo geral, o artista é livre. Ainda que ele fosse desse tempo, ele não era obrigado a escrever dessa forma, tá bem? Bem, dentro desse universo literário, a gente tem os gêneros literários, eu sei que vocês já viram, e a gente vai fazer só uma leve pincelada, que eu preciso resgatar algumas informações para poder falar com vocês em relação ao poema, tá bem? Os gêneros literários, eles estão atrelados à ideia de particularizarem os textos de acordo com a subjetividade, com a expressividade que eles têm nesse universo artístico. Dessa maneira, a gente separa esses textos em 3 grandes blocos. Os textos épicos, os textos dramáticos e os textos líricos, tá? São os 3 grandes gêneros literários. Obviamente, cada um tem ali uma ramificação, tá bem? O gênero épico, que é um gênero narrativo, e a gente já falou um pouquinho de narrativa, é aquela ideia do texto que faz uma sequência de ações, ele serve para contar histórias vividas aí por figuras heróicas ou míticas. Só que ele tem uma característica específica. O gênero épico não é uma narrativa produzida em prosa, ou seja, aquele texto que é marcado com o parágrafo e vai até o final da linha e constrói-se ali um parágrafo inteiro. Ele é um texto produzido em versos e em estrofes. Então ele também pode ser chamado de poema narrativo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? A Ilíada e a Odisseia, que são grandes gêneros épicos, e os Lusíadas também, tá? Lusíadas de Camões e Ilíada e Odisseia de Homero. Só para exemplificar mesmo, porque isso daí vocês já viram em literatura, tá bem? Por outro lado, a gente tem o gênero dramático, que foi o texto desenvolvido para ser encenado, ou seja, o texto que foi desenvolvido para poder dar para a construção do teatro. Os atores usavam os textos dramáticos para poder ali trazer a encenação. Então a gente tem Édipo Rei, de Sófocles, Medeia, de Eurípides, né? A gente vai ter aí, por exemplo, Romeu e Julieta, de William Shakespeare. São textos do universo, né, do gênero dramático. E o gênero lírico. O gênero lírico era assim chamado, e é ainda hoje, porque a época em que ele surgiu, as pessoas que construíam esses textos, elas vinham acompanhadas de um instrumento, e esse instrumento é a lira, é esse instrumentozinho aqui. Essa lira é que vai dar a origem ao nome lírico. É por isso que a gente chama a voz do poema de eu lírico. Porque tem a ver com essa ideia de não ser necessariamente o sentimento do autor, mas é o sentimento da voz do poema, da voz que se manifesta naquele poema. Porque o autor, ele é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Ou seja, tem muita gente que fala assim, nossa, esse artista, esse poeta é tão verdadeiro com os seus sentimentos, ele expressa o que ele sente. Não. Ele é, acima de tudo, um grande ator. Ele encarna um personagem e esse personagem tem aqueles sentimentos. E ele consegue fingir tão bem que ele chega a fingir que é dor aquilo que de veras sente. Ou seja, aquilo que ele sente não é exatamente o que ele está expressando ali. Tá bem? Bom, como que esses textos se manifestam e se distinguem? O gênero narrativo pode ter a epopeia, o romance, o conto e a novela, a gente já falou do conto, né? O gênero lírico, o poema lírico. O gênero dramático é dividido em tragédia, comédia e drama.
No gênero narrativo, a gente tem um texto mais objetivo, uma linguagem até mais objetiva para a construção dessa ideia da narrativa. No gênero lírico, eu já vou ter a subjetividade, por meio do uso aí, por exemplo, das figuras de linguagem. E no gênero dramático, eu vou ter uma fusão, porque eu posso ter o diálogo dos dois, tá bem? Da objetividade de pequenas passagens com subjetividade. No narrativo, eu conto algo. Eu conto uma história. No lírico, eu trago a expressividade, ou seja, a garantia das emoções, das sensações, da construção poética do texto. E no gênero dramático, a função é apresentar algo. Dentro desse universo narrativo, eu tenho, em sua maior parte, a produção em prosa, com exceção da epopeia. A epopeia é em verso, lembrem-se disso. O gênero lírico é somente em verso. E o gênero dramático é uma produção em prosa, raramente pode ser em versos, porque são poucos os casos em verso, não são muitos. E dentro desse universo, a gente tem o uso do diálogo, que é a marcação das falas dos personagens, e a gente tem as rubricas. O que são as rubricas? São as indicações das ações, da construção do ambiente, do contexto em que o personagem vai chegar e vai fazer a sua construção. Como que aquela cena se constrói para o ator saber o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer naquele momento em cena, tá bem? Então essas são as diferenças entre esses três gêneros literários, belezinha? E aí, algo que permeia esse universo é a poesia. Bem, muito comumente as pessoas confundem poesia com poema e acham que poesia é um gênero textual, mas não o é. O gênero textual é o poema. A poesia, ela está contida nas artes de um modo geral. Porque a poesia também não é uma exclusividade do poema. Agora, olha que lindo o que Oswald de Andrade falou sobre poesia. Oswald de Andrade definiu poesia da seguinte maneira: aprendi com meu filho, de 10 anos, que poesia é o descobrimento das coisas que nunca vira antes. Olha que lindo isso. A poesia pode estar em tudo. Em uma situação cotidiana, em uma paisagem, em uma fotografia, nas artes plásticas, em um poema. Isso significa que a poesia não é exclusividade da literatura, tampouco do poema. A poesia está associada à atitude criativa. E não é um gênero literário, é uma definição mais ampla, que pode estar presente em diversas manifestações artísticas. Então a poesia é a maneira como nós somos capazes de enxergar o bel prazer, o belo, de extrairmos das situações aquilo que é a arte. Existe uma imagem, né, que tem veiculado até bastante na internet, de dois personagens que são exatamente os mesmos. É o mesmo personagem, só que cada um de um lado do ônibus, se eu não me engano, ou é um ônibus ou é um trem. E aí, do lado de cá, o personagem está virado para cá, pro vidro, né, para a janela do meio de transporte. E ele tem ali uma... como é que é o nome daquilo? Uma montanha toda escura, uma paisagem toda morta, enquanto que o outro que está virado para cá, para essa janela, ele está vendo uma paisagem linda, e aí o daqui está todo triste, e o daqui está todo lindo olhando aquele embelezamento, porque esse daqui está conseguindo enxergar toda a poesia que a natureza pode oferecer, o belo a partir dessa construção artística. E o outro, ainda que estivesse olhando para isso, não conseguiu extrair, porque também tem o belo nessa ideia, só que ele não foi capaz de extrair esse belo, tá bem? Então, reparem aqui na questão da poesia. Ó, trago nicotina porque não posso trazer solidão. E aí você tem a imagem de uma mão com um cigarro, brincando com a ideia do trago, do verbo trazer, e trago do verbo tragar, que dialoga com a imagem. Ou seja, eu vou tragar a nicotina porque eu não posso carregar comigo
a solidão. Então é a maneira como a gente é capaz artisticamente de enxergar as manifestações, tá bem? Isso de um modo geral na vida. E aí o que vem a ser poema, agora sim. O poema é um texto muito característico, é um texto muito fácil de ser identificado. Ele é construído em versos, que são esses textos que têm geralmente os seus inícios com as letras maiúsculas, as iniciais maiúsculas, primeira letra só, e o conjunto de versos ali com as estrofes. Então, nesse caso, eu tenho um texto que se manifesta através do uso de figura de linguagem, através do uso da poesia, que é esse olhar artístico que se atribui para o texto que está sendo apresentado ali. E de outros tantos recursos estilísticos de que o autor queira fazer uso, como ambiguidade, polissemia, enfim. O interessante é a gente sempre pensar que ele não é um texto produzido em prosa. O poema não é produzido em prosa. Não existe poema em prosa, tá? Existe prosa poética, que é uma prosa que tem a linguagem poética, ou seja, que tem o uso da poesia ali. Agora, o gênero poema é construído em versos e em estrofes. Reparem aqui nesse textinho de Drummond. Isso, só visualmente, ó, isso é um poema. Olha os versos. Ó, cada espaçozinho que ele vai dando caracteriza, né, a estrofe. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Ele vai brincando com ritmo, com rima, com construção figurativa. Reparem que, ó, a festa acabou, vírgula. Ele não dá continuidade, ele vem para a linha de baixo. A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? Aí você pode falar assim, Felipe, mas, ó, as iniciais não estão todas maiúsculas, mas isso aqui foi uma característica dele. Eu falei que, de um modo geral, as iniciais costumam ser, mas existem as intenções dos autores. Existe um poema em que foi usada a palavra Brasil com B minúsculo, para poder justamente fazer uma crítica ao fato de que há muito ainda a se fazer para que se torne uma nação desenvolvida e tudo mais, tá? Então aqui a gente tem só um exemplo de poema, que é até um poema bem grande, tá? Mas existem poemas menores, não há um tamanho específico, ok? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Olha que interessante que ele pode ir, ó, repetindo. Isso também é uma característica das figuras de linguagem, que é a anáfora, ou seja, a repetição para ênfase daquilo que está sendo dito. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou, e agora, José? E agora, José, sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, mas Minas não há mais, José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, de qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua, para se encostar, sem cavalo preto, que fuja do galope. Você marcha, José. José, para onde? Então, o texto intitulado José, em que ele vai fazendo esse questionamento aí. E é muito comum a gente encontrar as pessoas do nada vindo. E agora, José? É uma intertextualidade em que as pessoas pegam esse verso e elas pegam numa determinada situação em que a pessoa está passando por algo. E agora? Tipo, e o que a gente vai fazer? Como é que a gente reverte esse panorama? Tá? Então, é um texto construído em verso e em
estrofes. Dentro do gênero poema, a gente tem um tipo muito específico que é o soneto, como eu já havia comentado com vocês. O soneto é o que apresenta uma estrutura fixa e ele não muda. O que é o soneto? Ele é composto por 4 estrofes, das quais as 2 primeiras estrofes possuem 4 versos, que a gente chama de quartetos. E as 2 últimas estrofes possuem 3 versos, que a gente chama de tercetos, totalizando 14 versos. Então, um artista que se propõe a produzir sonetos, ele precisa escrever um poema com 14 versos, e não podem ser 14 versos seguidos. Precisam ser 4, um espacinho, 4, um espacinho, 3, um espacinho, 3. Tá? Então, isso é muito característico. E aqui eu trouxe o exemplo de Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. Olha o que o texto diz. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Olha que interessante, ó. A frase não termina, não vai até o final, ela vem aqui, ó. E olha aqui que eu falei com vocês, ó. As iniciais maiúsculas, ó. Nesse daqui, todas estão. Quero vivê-la em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive. Que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. E aí, olha que poético isso, né? Eu possa me dizer do amor que tive que não seja imortal, posto que é chama. O meu amor não é imortal, porque ele é como a chama. O que isso significa dizer? A chama um dia apaga. E eu vou morrer. Mas ele vai ser infinito enquanto durar. Ou seja, enquanto esse amor existir, ele é infinito. Olha a ideia poética que ele atribui. Então, os versos, né, não têm a sua ideia completa até o fim da linha e vai vindo para outra e assim vai se construindo. O soneto, especificamente, se organiza dessa maneira, que é um tipo específico de poema, ok? Então, qual é a diferença entre, de fato, a poesia e o poema? A poesia está atrelada àquilo que você pretende expressar, a ideia, a arte que está por trás daquilo. Tá bem? Então ela está ligada ao conteúdo. E o poema é a maneira que você usa para expressar, é a forma que você vai utilizar. Então aqui é a estrutura. O poema é uma estrutura, a poesia é o conteúdo, é a arte, a ideia, ok? E o que vai caracterizar exatamente o verso? O verso é essa composição poética que pode seguir regras ou não, e isso vai depender, obviamente, como eu já falei com vocês, de um determinado estilo literário prever isso. No entanto, ainda que o estilo literário, ainda que a escola literária preveja isso, mais uma vez, não há obrigatoriedade de que o autor siga aquilo. Ele é livre, ele pode seguir aquilo ou não, tá bem? A quantidade de versos que ele vai ter no seu poema também é livre, é ele quem decide. E esses versos vão ser organizados, na maioria das vezes, isso também não é regra, de maneira centralizada, de modo a criar uma estética visual que já diferencia o poema dos outros gêneros textuais só no bater de olhos, tá? E é muito comum também encontrarmos no universo do texto, né, do poema, a utilização de rimas e de ritmo. Obviamente, todo texto tem que ter ritmo, todo texto de poema tem que ter ritmo e todo texto tem que ter rima? Não. Eu estou dizendo que é comum. E quando isso acontece, no caso ali da rima, a gente vai seguir alguns esquemas rimáticos que a gente vai ver também já já, ok? Bem, reparem aqui, ó, visualmente, ó,
esse é um texto centralizado. Ele não vem, como eu falei, com a ideia até o final. Tá? Ele vai trazendo a quebra da lógica e vai centralizando as informações. Esse texto aqui é de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas, como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, aqui, ele não constrói a ideia também até o final, ele não usou todas as iniciais maiúsculas, ele só usou a primeira letra de cada estrofe e no meio do texto ele usa da palavra amor para trazer uma ênfase para essa palavra. E isso é um recurso dele, assim como eu falei com vocês, do Brasil com B minúsculo. Ou seja, foi uma característica que ele quis imprimir ao texto. Então aqui o amor é tão grandioso, é tão importante, que mesmo nas adversidades ele vai se manifestar. E é isso, se manifesta textualmente por meio dessa inicial maiúscula também, ok? Agora reparem em textos que são mais comuns nessa literatura que a gente chama de literatura contemporânea, que não são centralizados. Isso aí é um texto também de poema. Nesse caso, a gente tem a literatura concretista. É a ideia de você construir um texto que, ao mesmo tempo em que discute a ideia, em que traz a mensagem, ele também constrói um diálogo com o imagético. É a associação entre a imagem construída por meio das palavras e o conteúdo que esse texto veicula. Então aqui, o pingo pinga. Pinga sem parar. Pra cá é horrível. Juan, você consegue enxergar aqui pra mim essa palavrinha aqui? Sem parar. Ele. Tá, obrigado. Ele pinga a todo instante e não para de pingar. Aí ele está fazendo um texto em que ele fala de um pingo, de um pingo, de um pingo pingando, um pingo pingando, e você tem aqui a imagem de um pingo, tá? Aqui você tem a imagem... Aqui. A imagem de um espiral. E o texto vai sendo construído na forma de um espiral, tá? E geralmente, isso daqui é construído, geralmente também não é regra, ou seja, não é todo texto vai ser construído dessa forma, tá? Mas muitos textos são construídos de maneira que você pode ler de uma ponta para outra, de uma parte para outra, de modo a ir ressignificando. Obviamente, isso é mais comum quando se constrói um texto com o intuito múltiplo interpretativo, tá? Mas a gente não tem isso em todos, ok? Bem, olha isso aqui. Até que um dia cansou de ser só um satélite natural e ficar girando em volta dele. Sua força gravitacional não a atraía mais. Desprendeu-se e vagou sozinha na órbita de si mesma. Esse daqui a gente não consegue ler de fora para dentro. A gente só consegue ler de dentro para fora. Então a ideia é de se libertar. Antes estava preso naquilo dali, cansou-se e conseguiu libertar-se. Aí olha aqui, não tem mais. As reticências aqui indicam, olha como a coisa vai, liberdade. E aí tem a ver com o intuito. Se o intuito não fosse esse, eu poderia trazer talvez uma leitura que fosse também possível a partir do universo de fora para dentro, o que traria uma outra leitura, uma ressignificação desse poema, tá bem? Bom, a ideia da estrofe é exatamente um conjunto de versos. Então, à medida que eu tenho
a construção de versos que dialogam para a construção de uma estrofe, eu vou tendo essa composição. E aí eu posso ter alguns nomes específicos, e é importante que vocês saibam esses nomes, porque às vezes a prova traz esses nomes. Então, no primeiro quarteto, no segundo terceto, você tem que saber do que ele está falando exatamente. Então eu posso ter uma estrofe com um único verso. Quando eu só tenho um verso, eu chamo essa estrofe de monóstico. Repara, é o nome da estrofe. O nome da estrofe está associado à quantidade de versos. Então, se eu tenho um verso, a estrofe é chamada de monóstico. Se eu tenho uma estrofe com 2 versos, eu posso chamá-la de dístico ou de parelha, tá bem? E aí é a estrofe, lembra disso. Quando eu tenho 3 versos, o terceto, a gente acabou de ver isso lá no soneto. Quando eu tenho 4 versos, eu chamo de quarteto, que a gente também viu, mas eu também posso ter o nome quadra. Então, às vezes, as pessoas ficam muito presas ao nome quarteto e se esquecem desse outro que é também importante, tá? Quando eu tenho 5 versos, quintilha. Quando eu tenho 6 versos, sextilha. Quando eu tenho 7 versos, aí eu chamo de estrofe de 7 versos. Não tem um nome específico para ela, tá? Quando eu tenho 8 versos, eu chamo de oitava. Quando eu tenho 9 versos, estrofe de 9 versos. E quando eu tenho 10 versos, eu chamo de décima. Esses nomes podem aparecer e costumam aparecer quando a questão quer algo específico de uma determinada estrofe, quando a questão pede para você focar na discussão específica de uma... de um assunto dentro da estrofe, porque às vezes eu tenho estrofes que trazem informações diferentes e que no todo elas se coadunam. Por exemplo, o poema de 7 faces. É muito importante atentar ali, por exemplo, que cada estrofe aborda uma fase da vida dele. E que ao juntar tudo, eu tenho a vida como um todo, mas cada estrofe aborda uma coisa específico, um momento, uma fase, e aí ele pode direcionar você para cada estrofe separadamente, ok? Isso o criador da questão. E aí ele pode usar esses nomes aqui, e você precisa estar por dentro para não errar de bobeira isso, beleza? Bem, e aí vamos falar então sobre ritmo e daqui a pouquinho sobre rima. O que é o ritmo? O ritmo está associado, eu gosto muito de pensar assim, de explicar dessa maneira. Lembra de ritmo associado à música? O ritmo está atrelado àquela ideia da harmonia, de você ser capaz de transmitir as informações textuais dentro de uma cadência que pode ser mais rápida ou mais lenta, mais forte ou mais fraca, para garantir. Então, assim, quando você percebe que a pessoa não sabe cantar, você fala assim, não tem ritmo nenhum. Não é que ele não sabe a letra. Ele não consegue pegar aquela letra que ele sabe e colocá-la dentro do ritmo da música, que é exatamente essa ideia. Então, todo texto de poema tem ritmo? Não. Agora, a música tem ritmo. A música tem de ter ritmo, exatamente porque ela precisa ser cantada. Então ela está atrelada aí à ideia da harmonia que se constrói, tá bem? Agora, quando eu me deparo com um texto que não tem ritmo, aí eu chamo, né, a construção dessas linhas aí dos versos de verso livre. Esse verso livre, ele se manifesta sem uso de ritmo. Por isso que ele é chamado de livre. Ó, eu sou livre. Eu não estou preso a uma cadência harmônica. Eu não estou preso a nada. Eu me libertei disso. Que tem a ver com aquela ideia da liberdade poética. E isso daqui surge mais, isso aparece muito mais evidente nas produções literárias do modernismo, em que a gente tem aquele movimento da galera que queria se libertar de tudo que era obrigatório. E fala, não,
A gente tem que ter o jeito da gente, tem que ter a identidade do artista, a identidade do Brasil tem que se manifestar. A gente não tem que se prender a nada, a gente tem que ser libertário. Então, eles traziam ali a ideia de que as sílabas não tinham que estar numa cadência, a não ser que o artista quisesse. E aí era uma questão associada ao desejo do artista, mas isso não poderia ser uma imposição, tá? Então, o verso livre é um verso isento de ritmo, ok? E aí, a gente vai falar sobre rima, que obviamente dialoga muito com ritmo. A rima está associada àquela ideia de você pensar em construções que se assemelham no início, no meio ou no fim, entre as palavras. O que ajuda a garantir um ritmo, tá? Isso ajuda a garantir a memorização e ajuda a garantir a expressividade do poema, ok? E aí, eu tenho alguns tipos de rima. Quais são esses tipos? Reparem aqui nas diferenças. O primeiro é a rima consoante, também chamada de rima perfeita. Nela, a gente vai ter ali o diálogo entre os sons que vão se aproximar das vogais tônicas numa ideia de serem idênticas, tá? Então é muito comum também a gente pensar, sempre aqui vou voltar rapidinho, em classificar, quando existem essas rimas, em classificar os versos em A, B, C, D e assim vai indo. Que aí a gente depois vai brincando, brincando assim, no sentido de mostrar o diálogo, né? Se o meu primeiro verso eu chamo de A, o outro verso que dialoga com ele eu vou chamar de A só para mostrar que um dialoga com o outro. Aí eu percebo qual. Então se o 2 dialoga com ele, com 1, o 1 e o 2 vão ser A. Se o 3 também dialoga, o 1, o 2 e o 3 vão ser A, e assim vai indo. Ah, o 4 não, o 4 tem uma outra palavra, aí eu boto B. Aí o 5 já dialoga com 4, aí eu boto B também, tá? Então esse esquema a gente vai usando. Bem, rima consoante ou perfeita, então eu vou perceber que vai existir aí um término idêntico. Reparem aqui, ó. Aqui estou, à tua porta, como feixinho de lenha, à espera de resposta, que teus olhos me venha, ó, lenha e venha. Terminaram exatamente da mesma maneira. Isso eu chamo de rima consoante ou perfeita. Já a rima toante ou imperfeita, ela intercala letras que são idênticas dentro dessas ideias que se aproximam. Então reparem aqui, ó. Aqui estou à tua porta, como um feixinho de lenha à espera de resposta, que teus olhos me venha. Ó, porta e resposta. Eu tenho o ó e o tá nas duas. E entre elas tem uma letra que não é a mesma, que não combina, que aqui é o R e aqui é o S. Então, entre o verso 1 e o verso 3, eu tenho uma rima toante ou imperfeita. Ela é imperfeita porque ela não é idêntica. Entre os versos 2 e 4, eu tenho uma rima consoante ou perfeita, tá bem? Rima pobre. O que é a rima pobre? Não pensem vocês que rima pobre é uma crítica, é uma coisa ruim. Não é. A rima pobre está associada a você garantir diálogo entre as palavras que pertencem à mesma classe gramatical. A gente viu as classes gramaticais agora. Então eu rimo um substantivo com outro substantivo, um verbo com outro verbo, um adjetivo com outro adjetivo, tá? Então aqui, ó. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Pranto e espanto dialogam, pertencem à mesma classe gramatical. Bruma e espuma dialogam, pertencem à mesma classe gramatical. Então eu tenho uma rima pobre. A rima rica é o contrário. Eu já tenho ideias que se aproximam, palavras que se aproximam, mas elas pertencem a classes gramaticais diferentes, tá? Então, reparem aqui, ó. Longe do estéreo turbilhão da rua,
Benedito escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego. Trabalha e teme, lime, sofre, sua. Sua é o verbo suar. Rua é um substantivo. Elas combinam, no entanto, pertencem a classes gramaticais distintas. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e trama viva se construa, de tal modo que a imagem fique nua, construa e nua. Rica, mas sóbria, como um templo grego. Então, ó, grego, adjetivo, emprego, substantivo, construa, verbo, nua. Aqui a gente tem um adjetivo. Então, eu tenho classes gramaticais diferentes que dialogam, que se aproximam nessa sonoridade e garantem a rima, ok? E aí, quando o meu texto não tem rima, ou seja, quando os versos não rimam, eu chamo esses versos de versos brancos ou versos soltos. Ou seja, eu também não preciso ter rima, Felipe? Não, você não precisa, você não é obrigado, tá? Esse texto aqui, do Mário Quintana, não tem esperança. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Os versos não têm rima. E aí eu tenho todos os versos construídos como versos brancos ou versos soltos. Ou seja, é a liberdade do artista. E aí, em relação àquilo que eu falei com vocês de ir marcando, a gente chama isso de combinação de rima ou esquema rimático. É a gente pensar em marcar quais são os versos que se combinam, tá bem? Então, reparem aqui, ó. Mas a cada palavra que a noite subia, marquei aqui como A. Numa longa e larga curva, não combinaram, marquei como B. Em busca da exaltação, também não combinou, marquei como C. Rebentava como uma bola de sabão. Opa, sabão combinou com exaltação, então C de novo. E era apenas água turva, que combinou com curva. Marco B de novo. O que nas mãos eu dela recebia, que combinou com subia. Então a primeira combinou com a última, a segunda combinou com a penúltima e a terceira combinou com a antepenúltima. E aí esse esquema rimático vai nos ajudando a entender. Quais são esses tipos? A gente tem a rima emparelhada. O que é a rima emparelhada? Eu tenho o primeiro verso combinando com o segundo, o terceiro verso combinando com o quarto e poderia ter assim adiante. O quinto dialogando com o sexto, ou seja, A, B, B, C, C, D, D, tá? Aos que me dão lugar no bonde e que conheço não sei de onde, bom de onde. Aos que me dizem terno adeus, sem que lhes saiba os nomes seus, adeus e seus. Combinaram? Eu tenho a rima interpolada, que é quando eu vou com os extremos. A primeira com a última, a segunda com a penúltima, e assim vai indo. Então, A, B, B, A, B, C, C, B, A, ok? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância sofro desde a epigênese da infância, rutilância, infância, a influência má dos signos do zodíaco, amoníaco, zodíaco. Eu tenho a rima cruzada ou rima alternada. Aí eu vou ter A, B, ok? Então, elas vão se cruzando uma com a outra. Na minha desgraça, não
não é ser poeta. Minha desgraça não é ser poeta. Nem na terra de amor não ter um eco. É um anjo de Deus o meu planeta. Poeta, planeta, eta e eta, tá? Tratar-me como tratar-se um boneco. Eco, eco. Então eu intercalei cruzada ou alternada. E a rima encadeada. A rima encadeada vai se dar quando eu tiver a última palavra, tá, de um verso combinando com uma palavra do meio do outro verso. Então aqui, ó. Salve bandeira do Brasil querida, toda tecida, ó, querida tecida, de esperança e luz. A palavra aqui agora está no meio, ó, que combina com a última. Pálido sagrado sobre o qual palpita a alma bendita do país da cruz. Palpita, bendita. Então, eu tenho aí a encadeada, beleza? Esses esquemas rimáticos são importantes para vocês saberem, justamente porque isso pode aparecer também em provas, marcando quais são os diálogos que se estabelecem e vocês precisam saber, belezinha? Bem, a gente vai encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender todos esses conteúdos de hoje, mas se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem ir lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf. Mandem a dúvida de vocês que na primeira oportunidade eu vou ter o maior prazer em poder ajudá-los, beleza? Beijo imenso pra vocês, um bom término aí de Terça da Resistência. Até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.